Olá, amigos de jornada, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Inspire CLM. Sexta-feira, última live da semana, live para a gente conversar, fazer um bate-papo aí, sempre trazendo alguém que possa compartilhar com você alguns resultados, algumas expectativas com relação à jornada, algumas experiências também, o que tem vivido ali talvez com alguma dificuldade ou não, para a gente também poder ajudar, né? Então, essa live aqui é sem planejamento nenhum, tá bom? Eu sou o Flávio Endo, a minha missão aqui é ajudar você a viver sem ansiedade, sem estresse, de uma forma simples e duradoura, simplesmente jogando alguns mal-entendidos fora. E para bater esse papo com a gente aqui hoje, trouxemos uma pessoa que eu considero muito especial, porque ela, desde o primeiro momento que teve o contato com esse entendimento, vem se dedicando bastante a essa jornada, né? E o Maílson, né? O Maílson mora lá no Maranhão, eu já vou chamar ele aqui para ele se apresentar também, falar um pouquinho sobre ele. Deixa eu trazer ele aqui. Show de bola. Maílson tá ao vivo na live, primeira live do Maílson. O Maílson estava um pouquinho nervoso, estava me falando um pouquinho ali antes, mas eu falei, cara, é igual o Zoom, né? Igual quando a gente faz alguma reunião, né? Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Tem algumas pessoas assistindo, mas a gente nem sabe quem são, né? Então, seja bem-vindo, Maílson. Obrigado aí pelo tempo que você disponibilizou, né, para estar aqui conosco e compartilhar um pouco a sua experiência aí nessa jornada. E vamos bater um papo aí. Antes de mais nada, apresente-se, conte aí um pouquinho de você, onde que você mora, o que você faz, conta um pouquinho aí pra gente. Primeiramente, eu queria agradecer. Tem uma Nenê também, né? Conta da Nenê também. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui e, juntamente com outras pessoas, compartilhar o que eu venho colhendo nessa jornada de entendimento. Meu nome é Maílson, eu tenho 25 anos, moro aqui em Carolina, Maranhão. Atualmente eu trabalho na pousada Rancho das Estrelas, fica a 12 quilômetros daqui do centro de Carolina. Tenho uma filha de 9 meses, tenho a Juliana, que mora comigo, e a gente é praticamente casados, né? Mora junto. E venho há muito tempo, já mais de 2 anos, nessa jornada de entendimento e colhendo frutos e mais entendimento de como que nós funcionamos. Show de bola. Maílson, quando foi que você fez a sua primeira imersão? Eu acho que não foi a primeira turma, né? De Carolina? Não. Foi na segunda, foi? Não, na verdade foi a primeira turma de Carolina. A primeira vez que você veio aqui no Maranhão foi em Balsas. É verdade, só tinha Balsas, isso mesmo. Aí você fez na primeira turma de Carolina. Então foi de Carolina. Por volta de fevereiro de 2019? Foi. Fevereiro, março, né? Por ali. Sim. Show de bola. Então, 2 anos já de jornada. Eu acho legal a gente compartilhar, né? A questão do tempo, né? Quanto tempo está na jornada. Não é para comparar, né? Mas sim para que a gente localize, né? Um pouquinho. Porque às vezes a gente vê aqui nessas entrevistas, você deve ter acompanhado já, né, Maílson? Alguém que vem aqui, chega e tem, sei lá, 3, 4 meses de jornada e pode compartilhar muitos resultados, né? E a gente vê algumas pessoas como você, por exemplo, que tem 2, 3, 4 anos de jornada e também continuam, né, demonstrando e colhendo frutos e trazendo resultados. Então, isso é interessante só para que a gente localize, não para que a gente, né, eu sempre costumo dizer, nós somos amigos de jornada, nós não tem ninguém melhor ou pior nessa jornada, né, não tem aquele que sabe mais, aquele que sabe menos, né? Estamos juntos, estamos aprendendo juntos. Deixa eu só dar um alô aqui para o pessoal que está chegando. O Zanota está por aí, show de bola, saudades, Zanota. A Ilvane também, a Ilvane apareceu, hein? Luciane, show de bola, e o Paulo. E deve ter mais, sempre aparece mais alguém aqui, não fala quem é.
Então, para quem está aí, né, é sempre uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Maílson, vamos lá. Então, Maílson, 2 anos de jornada. Como eu falei, né, ali na introdução, tem algo que pegou em você nessa jornada, né? O bichinho ali agarrou e o Maílson não largou mais a jornada. Mas antes da gente falar a jornada, Maílson, antes da gente conversar mais sobre a jornada, eu gostaria de explorar um pouquinho com você, hoje, olhando para o passado, né? Olhando antes de fevereiro de 2019. Quem era o Maílson? Como era o Maílson? Como o Maílson experimentava a vida? Conta um pouquinho pra gente. Posso tentar, né? Cara, é bem difícil a gente olhar lá para trás e dizer assim, como eu era. Mas eu vou tentar. Há muito tempo atrás, antes do entendimento, eu era um cara, assim, muito tímido. Todo mundo dizia que eu era muito tímido e eu me sentia muito tímido. Eu não gostava de conversar com as pessoas porque eu não conseguia me aproximar de uma pessoa para conversar, principalmente mulheres, era um pavor para mim. Eu não conseguia me aproximar de mulheres para conversar. E nem era o foco, entendeu? Não era meu foco. E tinha muita ansiedade. Eu vivia a minha vida, minha infância, um bom tempo, uma boa parte dela, me sentindo ansioso, entendeu? E era assim a minha vida. Comecei a trabalhar desde cedo. Eu cuidava dos meus irmãos. Tenho 2 irmãos homens e uma irmãzinha mulher. E eu cuidava deles com 10 anos de idade. Meus pais trabalhavam o dia todo e eu que era o cabeça da casa. Eu que cuidava deles, eu que cuidava da casa. Tinha que levar eles para a escola, da escola. Entendeu? Então foi uma infância assim, que eu peguei responsabilidade muito cedo, entendeu? E para mim era super tranquilo, era super de boa. E fui crescendo, fui descobrindo coisas da juventude, né? E fui acumulando mais obrigações, onde eu tinha que arrumar o primeiro emprego, certo? Não tem muita coisa assim no meu passado que me marcou, assim, mas o que mais me marcou antes da jornada foi a questão de arrumar o primeiro emprego. Para mim foi não foram experiências boas, porque como eu falei, eu era muito ansioso, então isso dificultava muito minha comunicação e o meu desempenho na área de trabalho, né? Sim. Então fui levando a vida assim, mas eu trabalhava com a minha mãe, a gente tinha uma lanchonete, a gente trabalhava fazendo salgados, fazia entregas, encomendas, a gente já trabalhou com confeitaria, a gente fazia bolos de aniversário, todo tipo de bolo eu e minha mãe fazia. Então era uma renda extra para casa. E arrumei meu primeiro emprego, que era na rodoviária aqui perto, para vender passagens, né? E era um caos, porque eu não conseguia me concentrar no sistema, não conseguia me concentrar na hora de falar com alguém, de vender uma passagem, entendeu? Porque tem que ter comunicação, você tem que chegar na pessoa, saber para onde que ela quer ir, mostrar para ela que a empresa que você está trabalhando é a melhor para ela, para fazer aquela viagem e tudo, entendeu? Então, eu sempre foram experiências bem, assim, constrangedoras um pouco para mim, né? E foi Tudo isso indo. por conta da ansiedade e da Da timidez, certo? ansiedade. Sim, isso mesmo. Uau. Aí, certo, saí do serviço porque não dava mais, não conseguia, né? E arrumei outro serviço numa churrascaria, que fica aqui perto de casa também. O dono de lá, ele era muito amigo do meu pai, então soube de mim, então me propôs a trabalhar lá na empresa dele, na churrascaria. Aí eu fui trabalhar de garçom, né? Que aí é mais comunicação ainda, né? Que a gente tem que É ter. verdade, né? Muito, né? Pois é, muita. Certo, fui trabalhar lá tal. Comecei a me enturmar com a galera, todo mundo era muito de boa, muito tranquilo. Mas, cara, quando foi para mim atender a primeira mesa,
é como se desse um branco total, tu não sabe o que tu tá fazendo ali no pé da mesa do cliente. Era o que dava em mim toda vez que eu ia atender uma mesa. Então, era muito ruim a experiência, porque eu não conseguia me concentrar no que eu tinha que falar, nos preços dos produtos, eu não sabia me comunicar de forma adequada, entendeu? E com o tempo, eu foi se agravando. Essa ansiedade foi trazendo esquecimento, entendeu? Quando eu me sentia ansiedade, já começava a esquecer de coisas importantes, da área do serviço mesmo, com preços, tarefas importantes que eu tinha que fazer, eu esquecia completamente. E esquecia de anotar os pedidos na comanda, e quando a pessoa levava a comanda até o caixa, faltava. E quem era? Era eu, porque não tinha outro ali. Era eu. Sim. E aquilo era ruim, tanto para a empresa como era ruim para mim também, entendeu? E eu fui levando muito essas experiências ruins lá. E até que um dia o meu patrão chegou e disse: olha, não dá mais certo, você não tem jeito. Foi isso que ele falou. Você não tem jeito, então você vai ter que sair. Beleza, saí da empresa e fiquei desempregado. Só que sempre tive a lanchonete da minha mãe, né? Onde eu ajudava ela, a gente trabalhava juntos e tal. E passou um tempo, aí, mais ou menos uns 4, 5 meses, ele me viu e perguntou se eu queria voltar de novo, né? Ele foi bem, assim, gente boa, e me convidar novamente para voltar. Percebeu que tinha mudado alguma coisa em mim e pediu para mim voltar. E eu aceitei. Voltei para a empresa também pensando que eu tinha mudado alguma coisa em mim durante esse tempo, esse intervalo. Mas não, tudo voltou novamente. Comecei a esquecer as coisas, a ansiedade voltava, entendeu? Então, não deu certo. Maílson, Para peraí. mim, Deixa eu dar uma pausa aqui. sim. Então, até aí você não tinha chego até o Inspire-se ainda não, né? Não, não. Ah, isso, ótimo. Então tá. Agora, dois comentários que eu queria fazer. O primeiro, é muito, acho que é interessante para as pessoas terem esses exemplos, né? Por exemplo, onde é que fica Carolina, né? Onde é que fica Carolina? É uma cidade bem pequena, no sul do Maranhão, né, Maílson? Ali na divisa com Tocantins. Então é uma cidade pequena, que tem muito verde, muita natureza, tem muita cachoeira, muita Isso. beleza, né? A beleza natural é o que não falta aqui. Exatamente. Eu só queria puxar esse gancho, e depois eu vou puxar o outro gancho que você deixou aqui para mim também, Sim. mas porque quem está, por exemplo, em grandes centros, cidades, por exemplo, Maílson, tem aquela ilusão de que, poxa, se eu vou para um lugar desse, que, convenhamos, é bem próximo de algo paradisíaco, né? Muito, muito bonito. Perto da natureza. Então as pessoas elas acabam criando essa ilusão de que se eu for para um lugar desse, eu não vou ficar estressado e eu não vou ser mais ansiosa, não vou ser mais ansioso. E aí eu sempre costumo brincar, né? E eu digo assim, lá em Carolina, por exemplo, não tem ninguém ansioso, não tem ninguém estressado, né? A brincadeira ela acaba trazendo, mesmo que racionalmente você já sabe disso. É claro que tem pessoa depressiva em qualquer lugar no mundo. Mas quando eu faço essa brincadeira, é justamente um choque de realidade entre a ilusão, né, que é criada de que se eu for para um local, neste local eu não serei mais ansioso, não serei mais ansiosa. E a realidade que, inclusive, você mesmo sabe, você mesmo já, intelectualmente já sabe. É óbvio que tem algumas pessoas que são ansiosas lá, não, né? Então, eu vejo que esse é um ponto importante, assim, para a gente pegar o exemplo do Maílson, né? Vou colocar você no mudo rapidinho, mas eu já tiro você do mudo. Pegar o exemplo do Maílson
e a gente olhar, poxa vida, realmente, né? E o Mailson trouxe aqui, né, Mailson, algumas coisas assim, cara, impactava nos relacionamentos, na comunicação, isso, obviamente, acabava gerando, entrava num ciclo ali de gera mais timidez, a timidez gera mais ansiedade, porque não consegue se comunicar e tal, então entra num ciclo vicioso, onde vai se aprofundando mais. E tudo isso, né, lá no lugar paradisíaco. Então, esse é um exemplo muito simples, como tudo aqui na nossa conversa é muito simples, mas que realmente traz um choque de realidade, do que a gente às vezes cai na ilusão. Ah, não, eu vou para o interior, eu vou para a praia, ou eu vou morar nos Estados Unidos. Deixa eu ver se a Lani está aqui. A Lani não está aqui hoje. Vou morar nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos as pessoas são felizes, sei lá, né, são prósperas, enfim. Né? Então, esse é um ponto bem interessante. E eu queria puxar um outro ponto, vou deixar você comentar também, Maílson, que é o seguinte. A gente até comentou essa semana sobre a criação dos filhos e tal, né, a parte de educação, o quanto que é importante, quanto nós estamos bem, né, para poder também ajudar a criar um ambiente ali saudável para essa criança. Mas também falamos um pouquinho sobre, não adianta querer introjetar, né, ou seja, trazer uma coisa de fora para forçar, por exemplo, a não ser mais ansioso, ou não ser mais tímido. E aí eu já ia te perguntar, né, porque muitas vezes acontece também, e aí que as pessoas acabam se enganando um pouco, né? Porque, por exemplo, eu imaginei que você falou assim, eu era muito ansioso, tal, tímido, o primeiro atendimento foi muito difícil, mas depois, com o tempo, a minha timidez foi diminuindo, eu fui melhorando, né? Porque tem casos que acontece, a pessoa, poxa, nem é tão terrível assim atender uma mesa, né? E aí acaba ficando mais fluido e funciona melhor. E o seu exemplo demonstra justamente o contrário, né? A ansiedade foi se agravando. Ou seja, o que eu quero trazer com este exemplo que você trouxe para nós vivo aqui? Não é praticando, muitas vezes, não é praticando que você vai conseguir mudar um comportamento. Então, você praticou, você se colocou na linha de frente num trabalho que não dá para ser tímido, né? É bem difícil ser tímido. Então, teoricamente, algumas pessoas falariam assim para um tímido: vai lá, se expõe, se coloque em condições de você se expor e lute contra a sua timidez, né? Faça um esforço, lute contra, pratique, né? E você fez isso até um pouco que, talvez por uma necessidade do trabalho e tudo mais, e não adiantou, né? E é o que a gente vem falando aqui constantemente. As práticas têm sua utilidade, claro que sim, às vezes funcionam e às vezes não funcionam. E o que e aí a gente já vai chegar no ponto aqui da nossa conversa, né? Trazer um pouco de reflexão, vamos ver como é que ficou, como é que tem sido para você depois disso, depois de você começar essa jornada. Por quê? O que eu insisto aqui, e vou persistir muitas vezes com todos que estão assistindo os nossos vídeos, os nossos conteúdos, é que o ganho de consciência é o que realmente traz harmonização, traz alguma correção de rumo, alguma correção de comportamento, se assim for necessário, e se assim for natural e alinhado com o seu ser, né? Então eu gostei muito assim do que você trouxe, porque evidenciou, né, sem a gente ter conversado sobre isso, mas trouxeram essas evidências. Deixa eu só dar um alô aqui para o pessoal que está chegando, está dando um alô aqui, Maílson, rapidinho. Deixa eu ver, a Patrícia está aqui, a Diva Cardoso, Oswaldo Raul, a Elis aqui de Osasco, estão aqui, estão trocando umas mensagens. Maílson, que top, você mudou muito, parabéns, a Patrícia mandou aí para você. Deixa eu colocar aqui para você. A Leila também está aqui. A Elis comentou, o Maílson estava no Spirit que eu fiz online. Você lembra da Elis? Elisângela.
Show de bola, Marilson. Legal. Aí, então não ajudou, certo? Esse negócio de praticar e se colocar na linha de frente, na verdade, para você, no seu caso, piorou, né? Isso. Quando você chegou ao Inspire-se, você já estava num outro emprego, não é verdade? Sim. Aham. Ótimo. Conta um pouquinho como é que foi essa chegada. Te interessou? O que te interessou? O que, se você lembra, né? O que te chamou a atenção para Uhum. você pegar e fazer o seu investimento ali de tempo, dinheiro, para estar na imersão? Certo. Bom, aí eu tinha ficado desempregado e fiz um curso de computação para passar o tempo, né? Que nem concluí, não concluí. Maílson, Sim, rapidinho. Eu agora acho que eu descobri o que está acontecendo. Tem alguém aí ouvindo a live aí perto de você com o celular? tem. Ah, pede para baixar um pouquinho o volume, porque eu estou ouvindo, a gente está se ouvindo de novo. Está dando eco. Ok. Agora entendi. Deu? Deixa eu ver. Deu. Ah, agora sim, agora ficou bom. Ótimo. Vamos lá. Aí, O que te motivou? Como que você chegou até a nós? tá, como que eu cheguei? Tá. Consegui um emprego na Pedra Caída, certo? Meu pai trabalhava lá já, né, na Pedra Caída, Peraí. e eu... Pra quem não conhece, Pedra Caída Conta um pouquinho. Pedra Caída É um complexo turístico, é um complexo turístico. Boa, tem hotel, tem isso, restaurante, tem acesso a tem algumas piscina cachoeiras, natural, isso, várias tem, cachoeiras. tem piscina não natural também. Então vamos Uhum. dizer assim, um hotel à beira da natureza, então tem acesso a algumas áreas ali bem interessantes também do sertão ali. Não sei se, ali acho que não sei Bom, se é sertão, é uma mas zona vai lá. rural lá. É É uma quase um zona rural. paraíso lá. A pessoa que chega lá é quase um Exato. paraíso, entendeu? Então, cheguei lá na Pedra Caída, trabalhar de garçom. Esse tempo, meu último emprego até a Pedra Caída, eu passei muito tempo estudando PNL, auto-hipnose, para poder controlar a ansiedade, me comunicar com as pessoas, técnicas para se comunicar com as pessoas, persuasão, essas coisas, essas ferramentas. Legal. Aham. E voltei aí fui para Pedra Caída com aquela autoconfiança, né? E para mim foi tranquilo, entendeu? Consegui desenvolver bem o meu trabalho lá, até que eu consegui ser fichado na Pedra Caída. Só que muitas coisas ainda eram desafiadoras para mim. Eu mesmo estudando técnicas e mais técnicas, ainda era desafiante para mim muitas coisas. E principalmente falar com mulheres. Esse era o meu pavor. E foi aí que eu conheci a Mathieu, lá na Pedra Caída. Mathieu entrou na minha vida como se fosse aquele ditado, né? Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E comecei a andar com a Mathieu e a gente conversava e ela via como era o meu estado, né? E ela já é uma pessoa que entende bem, né? Como que funciona. E ela É, foi me dando dicas, ela foi me guiando de uma forma bem generosa e bem gentil. Ela foi me guiando nesse processo. Até que chegou o dia que ela conseguiu te trazer para cá, para o Maranhão, e ela disse: Maílson, você tem que fazer isso porque, cara, vai mudar a tua vida. Assim como mudou a minha, ela contou a história dela, né, para mim, vai mudar a tua vida também. E eu fiquei pensando, né, nossa, será que vai ser bom? Porque será que eu vou conseguir ir? Porque vai ser em Balsas, eu não tenho transporte, não tenho como me acomodar lá. Então, se eu pedir a Matia para me levar junto com ela, vai ser assim, não vai ser uma coisa muito legal. E beleza, perdi o primeiro e depois veio o segundo encontro, né? A segunda imersão e eu disse, essa aqui eu tenho que participar. Tomei coragem, não pensei duas vezes. Eu disse, eu tenho que participar. E participei da imersão e para mim foi, como que eu posso dizer, foi uma quebra de paradigma. Basicamente isso.
Você acredita que a vida era de um jeito, mas na verdade era de outro jeito. Então, para mim, foi a resposta para muitas perguntas, entendeu? Que eu tinha, muitas perguntas que eu tinha naquele tempo. E depois da primeira imersão, eu fiz a segunda, fiz a terceira, sempre buscando me aprofundar e entender mais, entendeu? E pode continuar? Pode, Mais pode. alguma pergunta? Tá, vou continuando. Aí fiz a terceira imersão e disse assim, eu acho que vou pedir para Juliana fazer também, porque assim como melhorou a mim, fez um bem a mim, talvez pode ser útil para ela, bom para ela. E foi assim que eu chamei a Juliana para fazer também. E ela fez a primeira, e depois a gente fez outra juntos, e acho que foi a última imersão que a gente fez presencial aqui em Carolina. A gente fez junto. E, cara, mudou muita coisa. No relacionamento mudou muita coisa, entendeu? Na minha comunicação com as pessoas mudou minha forma de ver as adversidades da vida mudou. Então, foi assim uma coisa que veio para me trazer aquela sensação de tranquilidade, de paz. Ótimo. Aí, Eu ia te perguntar isso. A questão da ansiedade, né, que era muito presente, ela, se eu não me engano, logo depois da primeira imersão, alguma coisa já mudou muito em você. Porque eu me lembro que, acho que não foi você que me contou diretamente, mas não, acho que depois você contou sim. Depois, dentro inclusive do emprego, você teve mudanças, né? E sim, foram diretamente impactados pela sua transformação, né? Pela capacidade de se comunicar melhor, de conversar. Conta um sim, pouquinho, sim. né, como que foram esses resultados aí. Ah, tá. Aí, depois das imersões que eu fiz, comecei a me sentir diferente no ambiente de trabalho, entendeu? Eu me sentia diferente, eu começava a agir mais naturalmente. Eu via os problemas no trabalho, aquelas dificuldades, como algo mais simples de ser resolvido, entendeu? Enquanto outras pessoas viam aquilo como uma dificuldade extrema, para mim era tranquilo, entendeu? E fui levando, então era mais divertido viver. Para mim ficou mais divertido a vida depois desse entendimento. E foi aí que eu recebi uma promoção no emprego. Eu era garçom e eu fui promovido a estoquista, almoxarifado. E foi aí que começou o grande E é desafio, uma, e é uma baita responsabilidade, né? com certeza. E um grande desafio também. Então, para mim, me engajar nesse novo ambiente de trabalho foi muito tranquilo também, entendeu? Porque tinha as cobranças e tudo, você tinha que não podia esquecer das coisas e tal, e eu levava isso naturalmente, entendeu? Com mais tranquilidade, porque eu não me cobrava tanto, entendeu? Se eu esqueci uma coisa, tudo bem, eu esqueci, beleza, vamos lá, vamos fazer agora. Entendeu? Já não tinha mais aquela cobrança, meu Deus, eu esqueci, agora vai dar tudo errado e, entendeu? Aquela coisa toda. Ah, depois disso, depois de um tempo trabalhando lá como estoquista, o meu colega, né, que era basicamente meu chefe, simplesmente saiu da empresa e não voltou mais. E era numa época de pré-carnaval Nossa. e o estoque ficou todo para mim. E foi assim, eu tive que acreditar em mim, todo mundo depositou sua confiança em mim, eu tive que acreditar em mim também. Entendeu? Porque senão, como que iria andar a empresa? Entende? Então, assim, foi assim, um grande desafio para mim, porque eu não esperava isso, entendeu? E eu também não imaginava que fosse capaz de gerenciar com tanta tranquilidade e calma. Fui parabenizado por muitas pessoas depois do carnaval pela forma como eu gerenciei, pela tranquilidade, por organizar tudo perfeitamente, da melhor forma possível, para que o evento ocorresse e fosse tudo certinho, entendeu? Então, para mim foi muito gratificante, porque eu fiquei imaginando
Como seria se eu não tivesse esse entendimento? Seria, passar por essa experiência. Eu teria caído fora também, porque não, eu não vou dar conta. Eu teria caído fora. Ou se tivesse ficado, teria sido um caos. Talvez. Perfeito. Muito bom. Eu costumo sempre apontar, né, para essa direção de que quando nós estamos bem, a nossa performance melhora, a nossa comunicação melhora, a nossa capacidade de estar presente e atenção, né, focados melhora, né? E a nossa capacidade de até, né, já falando do que a gente conversou essa semana, de se comunicar com os filhos, de poder ser humilde o suficiente às vezes para pedir uma desculpa. Então, às vezes isso no trabalho também traz um impacto a ponto de uma pessoa, né, que nem você, Maílson, em poucos meses saiu de garçom para gerente lá estava gerenciando todo o inventário de uma empresa que, não sei, em Carolina, eu acho que é a maior empresa que tem, se eu não estou enganado, né? E quantos funcionários tem lá? Só para o pessoal ter uma ideia. Quantos tinham, né? Porque depois Era o quê? Mais de 80 funcionários. Isso. Então, para vocês terem uma ideia, né? É uma empresa grande, hotelaria, restaurante. Então, a parte de inventário é bastante crítico. E a performance, então, melhorou de uma maneira natural, sem esforço, sem técnica, né, Maílson? Sim, é bom até ressaltar isso, porque depois disso eu não precisei mais usar técnicas de comunicação, PNL, auto-hipnose para poder ter um desempenho melhor no trabalho. Tudo veio naturalmente, entendeu? Era como se aquilo estivesse fluindo de dentro de mim o tempo todo, entendeu? Então, as situações eram simples de ser resolvidas. Perfeito. Agora, Maílson, eu queria me atentar a um fato, né, que eu já observei lá no começo. O Maílson, ele tem seguido na jornada ativamente, vamos dizer assim. Ativamente. O que eu quero dizer ativamente? Ao longo do último ano, esteve presente em algumas imersões. Então, ele falou 3, mas acho que já foram mais, né, Maílson, que você participou. Os encontros que nós propomos, ou propusemos ano passado, ele esteve presente. Sempre que possível, ele está presente, ele está lendo um livro, né? Já leu alguns livros. O Maílson, o seu inglês, Maílson, como é que é? É bem básico. Bem básico. Então, o Maílson tem um inglês bem básico. Ele pegou um livro do Sidney Banks e não sei onde que ele encontrou, no Google, sei lá, e baixou e colocou no Google Tradutor e traduziu e leu. Então, é uma pessoa ativa, né? Tá indo atrás. Não tá simplesmente, colheu fruto, ganhou promoção, melhorou os relacionamentos, agora consegue conversar com as mulheres, não é mais tímido, e, tá bom, a vida tá boa, né? Por que, Maílson, você tem feito isso? O que te motiva a continuar? Na verdade, eu não Porque você tinha tinha tudo essa certo, resposta. já tinha melhorado muita coisa, concorda? Poderia ter largado a Sim, jornada. concordo. Eu não tinha pensado nisso até uma semana atrás. No porquê que eu continuo nessa jornada. Por que eu continuo lendo os livros? Por que eu continuo assistindo as palestras? Eu me Então foi uma perguntei pergunta essa semana. que eu quero saber, então. E eu já tinha até comentado com o Fred que quando a gente tem esse entendimento e ele toca no seu interior, no seu coração, dificilmente você vai querer parar.
Dificilmente. Naturalmente, quanto mais você busca esse entendimento, mais naturalmente, depois de um tempo, você vai se tornar um professor. Naturalmente. Você vai sentir prazer em guiar outras pessoas. Entendeu? E eu vejo isso como se fosse a missão de alma. Hoje eu vejo como uma missão de alma. Porque você está de encontro com algo muito mais profundo do que as concepções, ideias que a gente tem sobre a vida, sobre Deus. Entende? E essa ideia, ela te impulsiona, ela te traz esse, como que eu posso dizer, essa empolgação. Ah, vamos conhecer, vamos estudar, vamos, olha, isso aqui é o tempo todo. Eu sinto isso, olha isso aqui, esse texto, esse livro, olha esse áudio aqui, tanto que é interessante, vamos estudar. E não é uma coisa que eu penso assim, hoje é sábado, hoje eu estou na minha folga, eu vou passar o dia todo estudando. Não, não é assim. No momento certo, veio aquele vídeo lá, aquela frase, aquele texto, olha, vamos ver isso aqui. Entende? É muito natural, não tem aquela cobrança, tenho que estudar, porque eu tenho que estudar para poder ser uma pessoa que guia outras pessoas. Não tem essa cobrança para mim. Perfeito. Perfeito. Eu fiz essa pergunta, Miles. Assim, os primeiros anos da minha jornada, eu nunca tinha percebido ou tinha notado exatamente o que você falou, né? Em algum momento eu me dei conta, mas, né? Por que eu sigo? Por que eu continuo? Porque a gente ouve a mesma coisa e a gente, de repente, tem contato com algum outro vídeo de uma outra pessoa, um outro mentor, mas ele está falando a mesma coisa, né? E acho que uma coisa que você falou é o que expressa toda a minha jornada ao longo desses últimos 11 anos. É prazeroso estar na jornada. Para que eu vou querer sair? Não tem esforço, eu não tenho que fazer alguma coisa. Eu simplesmente quero dar mais passos. Eu simplesmente quero me aprofundar. Então, eu acredito que bem o que você falou mesmo. É uma motivação natural de se colocar em movimento dentro dessa jornada, de dar os próximos passos, né? E eu fico muito feliz assim quando a gente encontra pessoas como você, por exemplo, que realmente muitas pessoas são tocadas, como você falou, mas muitas pessoas não sei, pelo conceito que já tem ou talvez pelo dia a dia, né, acaba deixando de olhar, deixando de seguir a jornada. Então é fantástico, fantástico. Eu queria comentar mais uma coisa, só seguindo a nossa linha. Aí eu pensei, né, o que é que me impulsiona a continuar? E eu lembro, ouvindo um áudio, me deparei com uma história da vida de Jesus, do mestre, há muito tempo atrás, assim que ele alimentou a multidão com os peixes e os pães. Depois daquele fato, numa outra oportunidade, alguns homens chegaram para Jesus para serem alimentados novamente, certo? E Jesus olhou para eles e disse: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês já foram alimentados uma vez, certo? Eu já dei aquilo que eu tinha para dar para vocês, assim como você, Flávio, está fazendo. Quando a gente faz a primeira imersão, você entregou a sementinha.
da pessoa. Era, assim como aquelas pessoas naquele tempo foram saciadas com o pão, nós fomos saciados com o entendimento, a luz, aquela clareza nas nossas vidas. Aí chega aquele momento que a gente sente que aquilo foi diminuindo, aquele bem-estar foi diminuindo, é como se, aí a gente sente uma escassez. O que aconteceu? Meu suprimento acabou, então deixa eu ir atrás do suprimento de novo. Quem me deu esse suprimento? Foi o Flávio, foi Jesus. Então deixa eu ir atrás dele de novo. Foi isso que Jesus disse, o que vocês vieram fazer aqui? Eu não dei para vocês esse suprimento, vocês podem continuar, vocês podem fazer isso. Entende? Então, essa é a minha ideia do que acontece com algumas pessoas que fazem a imersão, colhem seus frutos e depois não continuam, porque elas sentem essa escassez. O que foi que aconteceu? Acabou? Eu não sinto mais aquela paz que eu sentia antes. Então isso aqui não deve ser verdade, não deve ser uma verdade. Na verdade, você entregou o bem mais precioso que você tinha para entregar. Certo? Você deu a oportunidade das pessoas entenderem que elas, dentro delas, têm o poder de seguir em frente. Tem todo o suprimento. Por isso que eu vim refletindo essa semana. Perfeito. As pessoas até não entendem muitas vezes essa passagem bíblica, porque acham que Jesus desmereceu ou fez pouco caso. Mas, na verdade, ele estava justamente apontando o que você falou agora, né? Olha, eu já mostrei para vocês o caminho. Eu já apontei a fonte. Você não precisa vir buscar o pão aqui. Você tem a fonte, né? E é verdade, é verdade. Muitas vezes é a ilusão que existe ainda, né? Eu preciso de alguém, eu preciso de um guru, eu preciso de uma técnica, eu preciso de alguma coisa daqui, externo, para me alimentar. E a fonte nunca foi, e nunca vai ser de fora. Nos alimenta. Perfeito. Muito bom. Maílson, tem uns recadinhos aqui para você, não sei se você viu. Vamos lá. Eu já até coloquei aí, mas vou colocar de novo. Tem da Luciane para você. Muito bacana esse depoimento. Parabéns, Maílson. Olha quem aí está nos assistindo. Você passou para ela a questão. Ela nunca me assiste, viu, Maílson? Ela só assiste quando aparece o pessoal dela. Olha aí. A Leila mandou um recadinho também. Parabéns, Maílson. O maior presente dessa jornada é poder continuar o cultivo distribuindo as sementes. Saudades de você nas imersões. A Elis também comentou. Que demais, gente. Adorei, Maílson. Parabéns. E a Mathieu também, né? De novo, né, Mathieu? Isso aí. Muito bom. Show de bola. Obrigado pela presença de todos aqui. Eu vou me despedir aqui do Maílson, agradecendo, Maílson, novamente, por você ter disponibilizado. Tem uma historinha que eu queria que você contasse, mas a gente vai deixar para uma próxima. Se caso você tenha algum comentário, queira deixar alguma dúvida também, queira se comunicar, falar com o Maílson, aqui nos comentários, a gente vai fazendo esse meio de campo aí com você também. Maílson, quero te agradecer de novo, né, pela oportunidade que você nos deu aqui de compartilhar um pouquinho da sua sabedoria, um pouquinho da sua jornada e o quanto tem... eu vejo assim, muitas vezes, um depoimento, uma ilustração, né, de quem está na jornada, que não seja eu mesmo, é muito e verdadeiro, assim como você trouxe, né? Simplesmente a gente sente que é verdadeiro, né? A gente sabe que é verdadeiro. Então, parabéns pela jornada. Espero que a gente siga sempre na jornada juntos. É um prazer ter você aqui na jornada e foi um prazer ter você aqui hoje também.
Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para você dar suas últimas palavras também para o pessoal que está te assistindo, ou agora na live, ou na gravação, tá? Então, fica à vontade. Vou tirar aqui você do mudo, que estava aí um barulhinho, eu coloquei você no mudo. Vamos lá. Certo. Pode falar. Eu só tenho a agradecer também, né, essa oportunidade. Agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade de estar presente aqui e viver essa vida maravilhosa que é. A gente, como eu falei antes, eu tenho uma filha e muitas das nossas referências nas imersões é a criança, né? Porque a criança ela é o que está mais perto do projeto inicial, que é a alegria, a felicidade contínua e espontânea, entendeu? Então, observar ela traz muito aprendizado. Coisas que a gente não percebia, a gente consegue perceber observando a criança, então é muito gostoso. Então, a vida de pai está sendo muito gostosa por conta disso, e eu sou muito grato a Deus por tudo. Fantástico. A gente falou sobre isso essa semana, né? A questão da educação e tal. Uma das coisas que eu me lembro que eu falei é: observe os seus filhos. Tem muita sabedoria fluindo dali. E muitos insights, né? Muito crescimento a gente pode tirar deles. Então, e você tá aí com a pequenininha, né? Vai ser fantástico você poder aproveitar toda essa infância dela aí. Show de bola. Maílson, muito obrigado. Como você está se sentindo agora, Maílson? Agora eu tô super de boa. Viu? Falei para você. Agora eu não quero parar. Né? Gostou, né? Vou esperar a próxima agora. Muito bom. Não, nós com certeza faremos mais uma outra live aí com você, tá bom? Eu vou passar os recadinhos aqui. Show de bola. Então, para você que está assistindo a gente aqui, muito obrigado, né? É sempre um prazer, uma honra ter a sua presença aqui. É uma honra, é um prazer, né? A gente ter essa oportunidade, né? De ter esse espaço, ter o YouTube, ter o Facebook aqui para poder passar um pouco desse entendimento, poder partilhar um pouco com você, para que você já possa também entrar na jornada, para que você possa também já colher frutos. Então, seguindo isso, aproveitando essa oportunidade que nós temos, né, de falar com muitas pessoas, fica aqui o meu convite para terça-feira, 15 horas 15 minutos, terça-feira da semana que vem, 15 horas 15 minutos, a nossa próxima live, tá bom? Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos. Fica aí, viu, Maílson? Aí a gente conversa depois fora do ar. Um ótimo final de semana a todos, Deus abençoe você, muito obrigado e tchau, tchau.